de você, meu querido. Tá no Brasil Também, agora? mas também. Estou um pouquinho distante, mas estou quase de volta. Já está quase de volta? Que maravilha! O Jorge é representante da Sprott Shaw Language College, que é uma escola de inglês credenciada à City University of Seattle, né? Ele recebe aí não só os nossos intercambistas, né, ao longo do ano. Gente, até com a última nossa foi que tinha 71 anos, né, Jorge? Exatamente. Muito legal. E eu estou E voltando agora também, né? que maravilha, que maravilha. E a SSLC, gente, é uma escola de inglês que é credenciada à City University of Seattle, que é uma universidade, né, que é americana, particular, mas que tem uma filial aqui em Vancouver e também tem uma filial em Alberta, né? Ela é muito renomada nos Estados Unidos e acabou de aprovar um mestrado na província de Alberta, fica na cidade de Calgary, né, que é a cidade mais economicamente ativa, digamos assim. Ela não é a capital de Alberta, mas é uma cidade mais economicamente ativa da província de Alberta. E lá temos o mestrado, que é o Master in Education com Leadership, né? Então, o mestrado aí não só para professores, mas quem também não é da área de educação, mas que tem vontade de aprender um pouco mais, educar com liderança. A gente já colocou gente lá com, por exemplo, formada em administração, por exemplo, e que tem essa vontade de mudar um pouquinho de área, né? Mas seguir educando com liderança, que é bem legal. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, vai ter um papo com o Jorge, né? Sobre Calgary, os processos, e a gente vai aqui tirando as dúvidas de vocês, né? Essa semana é uma jornada de mestrados, então a gente quer mostrar o máximo de programas que as agências podem ajudar vocês nesses mestrados, porque a gente sabe que com a mudança da lei, né, para ter o work permit agora para o cônjuge, o estudante precisa vir realmente num programa de mestrado ou doutorado, né? E esse programa vai dar não só o direito de ter o work visa para o cônjuge, mas também, após terminar, ter os 3 anos do PGWP, já que esse mestrado tem pelo menos 16 meses. Ele tem uma duração de 1 ano e meio, né? Uma vez que mestrados com duração de 1 ano também não dá direito ao work visa, mas não dá direito ao PGWP. Então, muito cuidado na escolha dos mestrados, né? E esse é um mestrado que não exige tese, então não precisa de professor orientador, né? Então é um mestrado que a agência pode ajudar. Então deixa o Jorge falar um pouquinho aí, senão fica aqui só falando. Ah, pô, bom, antes de mais nada, obrigado, tá, Marcela? A gente sempre tá fazendo live, sempre é bom, produtivo. Antes da gente começar, é bom falar, né, que a gente sempre recebe aluno da cara da Neonet e, na verdade, tem até alunos voltando agora, né? Até o Rafa tá voltando aí, meu filhote, Exatamente. tá lá, Ex- uma saudade Exatamente. dele. E o bom de trabalhar, né, Marcela, com a cara da Neonet, que vocês fazem uma preparação para o aluno, que é realmente, em muitos casos, infelizmente, no nosso mercado, falta isso, né? Falta uma orientação profissional, né, para os alunos. Às vezes os alunos chegam lá muito perdidos, não sabem o que está acontecendo, eles chegam na nossa escola, até mesmo procuram a gente para Ciril, para poder, com informações que são imprecisas, e isso, né, nunca aconteceu, né, com vocês, até porque, né, a gente sabe que, como eu sei muito bem, né, a gente já vem trabalhando já, né, quase 3 anos aí ininterruptamente, e a gente sempre teve casos de alunos de sucesso, tá? Então, primeiro, é bom, eu gosto de começar a live deixando claro para todo mundo como é que vocês trabalham, tá? Então, antes da gente falar de mais nada, porque isso é primordial, né? A gente sabe que o nosso mercado, né, são poucas que trabalham como vocês, eu tenho orgulho de ter vocês Obrigada. como parceiros, tá? Obrigada. Bom, então assim, voltando lá, como você falou, né, a CIRIU, né, é uma universidade americana, ela é gigantesca, né, em Seattle, tem esse campus, já abriu agora o campus em Alberta, e eu acho que hoje a Alberta, né, eu sei que tem muita gente no Brasil que está preocupado e assustado. A gente sabe, né, que a gente lida com isso direto, tá todo mundo desesperado porque realmente o governo tem feito uma mudança atrás da outra e essas mudanças
muita gente fica perdida, né? Por isso que, reforçando, é bom procurar, né, procurar empresas como vocês para os alunos ficarem sempre bem orientados. E como o governo começou a fazer focar nessas alterações, principalmente muito em Ontário, né? Em Ontário a gente sabe que por ser aquela província, ainda mais Toronto, né? Por ser a província mais populosa do Canadá, então não só os alunos brasileiros, né, mas a população, assim, quem deseja vir para o Canadá para poder emigrar, acaba tendo Alberta como uma oportunidade, né? Obviamente que existem mestrados em BC, em outras províncias também, mas hoje o que atrai muito para esse mestrado, como você disse, né, focado em leadership da CityU, é o investimento, né, que o aluno faz. Hoje não tem um mestrado que esteja no valor do mestrado no Canadá, né? Que esteja no valor do mestrado que a CityU oferece. Além de, hoje, quem está lá em Alberta, ele tem uma grande vantagem em relação às outras províncias, né? Em Alberta não tem a taxa provincial. E o custo de vida lá acaba sendo bem mais em conta do que em BC, onde a gente mora, né? A gente sabe que o custo de vida em BC realmente é um pouco mais elevado. Então, muita gente tem procurado Alberta por causa disso, então você acaba conciliando. É uma província onde você tem um custo de vida menor, né, comparado às duas principais, que é Ontário e BC, e tem uma curiosidade que eu não sei se você sabe, mas na verdade até isso daí antes de eu vir para o Canadá, né, eu vinha fazendo aqueles comparativos que todo mundo faz em relação a províncias, mas você sabia que Alberta é a província que mais que durante a maior parte do tempo que recebe sol durante a Ah, é. maior parte do tempo, né? Então, no ano. Então, se eu não me engano, são 9 meses que recebe sol, né? É a única província que acontece isso. E a gente sabe, né, que em BC, apesar de, né, BC, nossa Beautiful British Columbia, é incrível, maravilhoso, mas a gente sabe que no época do inverno o sol se põe 4h30 da tarde, a gente tem que tomar aquela vitamina D3. Exato. Já em Alberta, mesmo, e agora sim, vai cair neve, né? Bastante. Então, tem bastante neve, mas em compensação você tem o sol, né? Que sem o É. sol a gente não dá para Eu viver. acabei de vir de lá, né? Então, Eu, eu tava lá, só que na província de Alberta, não em Calgary, eu tava mais ou menos a 100 quilômetros de Calgary. E realmente, né, é mais fria. Agora já estava lá em torno de -4, -5, mas é um sol maravilhoso. é incrível Né? lá. Eu acho que não tem nenhuma outra província que o sol permanece por tantos meses, aparece por tantos meses como lá, É. né? Então, essa é a grande vantagem de Alberta. E hoje, focando muito nesse ponto, né, do custo de vida, com as recentes mudanças do governo, obviamente que o governo muda também o processo, né, para comprovação de funds, né, comprovação financeira, que com certeza os alunos vão ter a orientação da Canadian Net. Então, se a gente pensar e você investir hoje num mestrado que tem um menor custo comparado aos outros mestrados do Estão até Canadá, numa perguntando o valor aí, ó. Boa tarde, qual seria o valor do mestrado? Não, o valor geral é em torno de 40.800 e pouco, mas eles estão com scholarship. Então, o mestrado tem ficado aí em 32.240 para 1 ano e meio de mestrado, né? Então, se você for comparar, muitos é em torno de 45, 46, 42. Então, ele está pelo menos uns 10 mil aí mais em conta, né? 10 mil dólares canadenses mais em conta, tá? E ele tem entrada em setembro, tem entrada. Setembro, outubro, né? Finalzinho ali de setembro, início de outubro, na verdade, outubro, janeiro e abril, tá? Só para é, responder aí. a gente está falando dessa diferença, né, em relação ao mestrado da CIRIU. A gente está falando de 10 mil dólares, a gente está falando de 42, 43 mil reais, né, a menos. Então, é Exatamente. uma grande diferença. É um Uma dinheiro que grande já dá, diferença. é uma grana que já dá para levar para poder junto com a família, né? Se eu for sozinho, melhor ainda, mas ainda mais com a família, tem uma economia ainda maior, porque é Com um tempo que certeza. você um apartamento, né? Vai de repente morando em Alberta, pode até comprar um carro mais em conta nesse início, né? E a gente, sim, os intakes
Tem alguém perguntando sobre o intake, né, do fall, É. mas o intake Qual o está deadline? confirmado. Qual É, é o... a gente ainda vai lançar a data certinha do Fall 2025. Hoje, o que a gente tem é janeiro e abril de 2025. Tá para sair agora, né, até final de novembro, mas assim que a gente tiver a data do Fall 2025, a gente passa para a Canadá Newnet, ela informa vocês, tá? Aí você pode, Adriana, né? Pode entrar em contato com a Canadá Newnet e ela vai passar a data certinha, tá? Assim que eu receber. Você só esperando a confirmação deles, tá bom? Da verdade, assim, às vezes a gente pode até aplicar e às vezes eles deixam ali, eles só pode às vezes demorar um pouquinho mais, porque eles vão focar mais em janeiro e abril e depois, entendeu? Mas Exato, é é sempre meio assim. first come, first served, assim, se você tem todos os requisitos para entrar, e a gente vai falar um pouquinho disso, eles podem até não processar o mais rápido possível, porque eles estão trabalhando ali em janeiro e maio, mas, janeiro e abril, desculpa, mas eles às vezes não colocam essa restrição logo, não. Às vezes ele pode dizer assim, tá fechado, mas pode ficar aqui on hold, entendeu? Então deixa eles passarem aí a data certinho e a gente passa para você, mas a gente já pode ir organizando os documentos. É bom ver isso com um ano de antecedência, sem dúvida alguma, Então, tá? e esse ponto que eu ia falar, são na verdade dois pontos aí. Com a recente mudança, né, que a gente que teve, de acordo com essas mudanças todas, então muita gente acabou deixando de ir para fazer outros mestrados em outros lugares, principalmente em Ontário, e acaba migrando para Alberta, né? Justamente por causa do tudo que a gente está falando até agora, do custo de vida. E do valor, obviamente. Então, o volume, né, está muito grande agora. Então, se você botar que você quer ir para daqui a um ano, em abril, em outubro do ano que vem, perdão, sim, você tem que aguardar um pouquinho, porque eles realmente estão focando agora em janeiro e Em em abril. abril. Mas assim, o que você falou, nenhum programa, eu acho que até a gente sempre fala, a gente trabalha com isso há muitos anos, né, Marcelo? Mas o programa de intercâmbio tem que ser feito com antecedência, mas um processo de mestrado você tem que começar realmente com um ano de antecedência, porque a gente vai entrar, né? Vou deixar você iniciar isso em relação à documentação, mas é a documentação que tem que ser levantada, é a comprovação financeira. Então, assim, é um processo longo de reunir a documentação para poder aplicar. Né? Então, como geralmente de quem procura mestrado é alguém que vem com família, então é uma comprovação, são mais documentos que a gente tem que apresentar, né, para poder aplicar para o visto. Então, esse tempo de um ano é um tempo mínimo que eu considero, né? Exatamente. Então, vamos falar assim um pouquinho, né, do processo de aplicação. Como todo mestrado vai exigir um bacharelado de 4 anos, né? Então, vocês tem que escanear ali o documento original do seu diploma e o histórico do seu bacharelado e fazer a tradução juramentada. Então, tem que ter um tradutor juramentado. A gente tem algumas indicações, mas vocês podem fazer com quem vocês quiserem, desde que seja juramentado, né? Não pode ser uma tradução qualquer, né? Porque ele tem que atestar fé no seu documento, tá? Além disso, são 3 cartas de recomendação. Então, já tem o formulário da própria Siriu que já vem prontinho, já facilita muito a vida. Tem algumas coisas que é checkmark ali, ele vai, a pessoa que vai indicar você vai dizer se você é ótima, é excelente, se você é boa, tarará, e vai escrever alguma coisinha sobre você, né? Ressaltando ali as suas habilidades, etc. Então, são 3 cartas de recomendação, né? A proficiência do inglês tem vários testes, né? Tem o IELTS, que é 6,5, tem o TOEFL, que é 87, tem o Duolingo, né, que é 110. E se eu não tiver o inglês, o que é que eu posso fazer? E aí entra a SSLC, eu vou deixar depois Jorge falar um pouquinho do PATHWAY da SSLC, que hoje inclusive exige o PATHWAY, existe o PATHWAY online, tá? Então, é a única escola credenciada a CIRIU que você pode fazer o PATHWAY. Se você não tiver ainda o nível do PATHWAY, você entra no General English até chegar o PATHWAY, completa o PATHWAY, e aí com o certificado a gente consegue aplicar, tá? Então, essa é a parte do inglês. E resumir, que é um currículo, né? E é basicamente isso, tá? Então, a gente submete esses documentos, eles levam aí 4 semaninhas,
ou até um pouquinho mais, se a gente fizer com muita antecedência e eles estiverem ainda na aplicação, janeiro e abril, eles podem demorar um pouquinho mais, tá? E aí eles te dão a oferta da vaga, você tem que pagar um depósito, tá? Esse depósito já vai contar com o valor do seu primeiro termo da sua tuition, Exato. né? E daí você, com eles detectando esse pagamento, você vai ter então a LOA, que é a carta de aceite, tá? Hoje em dia tem a carta de aceite, ainda vai ter a POL, antes não tinha POL para mestrados, agora eles estão incluindo, tá? Que é o Provincial Attestation Letter, que é quando a universidade entra no portal do governo e o governo dá a liberação para que aquele estudante venha entrar naquela província, porque eles estão controlando a quantidade de estudantes em cada província, tá? Com esses dois documentos, você vai dar entrada no visto. O visto, gente, são documentos completamente diferentes, né? Você vê que para o mestrado são os documentos acadêmicos. Para o visto, vocês vão precisar fazer aí uma comprovação financeira, uma carta de intenção. Então, é bom fazer com quem entende, né? Às vezes a pessoa quer fazer sozinha, pode fazer, você pode, mas é bom fazer com quem entende para poder ver se a comprovação financeira está legal. Tem que ficar por dentro dessa comprovação financeira, né? Um estudante tem que comprovar agora 20 mil e alguma coisinha, mais o primeiro ano do curso. Já um casal já é 25.700 e alguma coisinha, mais o primeiro ano do curso, tá? Já casal com filho já vai para 30 e poucos mil, primeiro ano do curso. E eu diria a vocês que vocês venham com o valor do curso todo, tá? Porque não sobra você tá trabalhando ali por 20 horas semanais o estudante. O cônjuge pode trabalhar sem restrição de horas, mas mesmo assim, vamos botar que ele trabalhe 40. Então, 20 com 40, 60 horas não dá para se sustentar e ainda sobrar para pagar um curso. Não é um curso que vai custar US$ 1.000, US$ 2.000. É um curso que custa 32 mil com scholarship. Então, o valor da tuition você paga por termo, né? Então, basicamente aí 4 termos, né? De 4, 5 termos, Então, mais ou sim, para a menos. verdade, Né? é. São 5 termos, porque a Siri é um pouquinho diferente, cada termo dela dura 3 meses, né? Então, a cada 3 meses você paga de novo, a cada 3 meses paga de novo, então 5 termos. Então, você vai pegar mais ou menos esse valor e dividir por 5, então você vai ver que a parcela não vai ser de US$ 1.000, né? Então, tem que ter esse cuidadozinho aí para poder o sonho de vocês não virarem um pesadelo e essa parte do financeiro, né, vir apertar mesmo, né, vir ser o problema do projeto, né? Então, tem que se preparar bem financeiramente para poder ser fluido, ter o valor da sua tuition e ter o valor para viver ali aquele 1 ano e meio que vai ser o mais difícil. Depois, vocês conseguem um PGWP, que é o visto de trabalho, após se formar por 3 anos, e aí sim você pode trabalhar full time, o cônjuge já pode trabalhar full time também, né? E aí as coisas começam a ficar melhor, porque às vezes você já consegue um emprego melhor e etc. Então, ter cuidado com isso, né? Vamos falar um pouquinho, Jorge, do Pathway, né, da SSLC. Eu tenho, às vezes, muitos clientes que não têm o inglês e que eu não consigo aplicar diretamente ali com o Duolingo, o IELTS. Como é que poderia ser feito isso, né, através da SSLC com o Pathway? Fala um pouquinho disso aí. Marcélia, antes da gente iniciar, eu só queria reforçar algo que você falou, e de novo, tá, pessoal? Como vale a pena vir, né, pela Canadá Newnet. Eu já vi, eu estou no Brasil agora, né, eu estou em Balneário, chega essa madrugada aí que vários voos foram cancelados, Nossa. mas assim, que a gente, né, quem trabalha, eu faço muita visita, então eu estou eu já ouvi agentes falando o seguinte: não, vá para o Canadá que você vai conseguir pagar o seu curso, a sua universidade, o seu mestrado durante o período que você vai estar lá. Isso não existe. Tá? Então, para quem não tem uma ideia de que, para quem não conhece alguém que já tem ido para o Canadá, para quem já esteve no Canadá, não acreditem nisso. Por isso que é importante vocês procurarem uma empresa de confiança como a Canadá Newnet. O que a Marcela falou é preciso, é muito importante. É uma grande vantagem. Só respondendo a pergunta da Adriana, sim, é Duolingo 110, tá, Adriana?
que eles aceitam que você precisa, você entra direto lá para o mestrado. Então, assim, pessoal, fiquem muito atentos em relação à comprovação financeira. A Marcela, né, pode depois tirar umas dúvidas melhor, que eu não posso falar disso. Tem que ser com quem é profissional dessa área. Mas em relação à grana, vocês têm que ter já esse dinheiro separado. De repente, me corrija até se eu estiver errado, Marcela, de repente, se vocês tiverem esse dinheiro já no investimento, como a universidade, obviamente um investimento que tenha um liquidez diária, mas se vocês estão como vocês podem pagar parceladamente, né? Ou vocês vão pagar por termo, vocês podem, de repente, ir tirando e depois pagando, tá? Então, para a comprovação financeira, acho que não tem problema isso não, né, Marcela? Não. Então, beleza, deixa lá o dinheiro tá rendendo dividendos, né? O fundo imobiliário, ações, seja lá o CDB, N implicações que vocês tenham, tá? Então, eu só queria reforçar porque isso é importantíssimo, tá? Isso que falta no nosso mercado de empresas como a Canadá Neonet. Bom, vamos lá. Como a Célia falou, a gente tem a CCLC, é uma parceira da City University, é uma parceira exclusiva, né? Então, nenhuma outra escola em todo o Canadá, das 78, aí, 80 instituições que tem no Canadá, ninguém tem parceria com eles. Para quem não sabe, o programa de Pathway é um programa onde o aluno ele passa um tempo estudando conosco, no caso, 12 semanas, e depois ele entra direto para a CIRIU, né? Não precisa fazer o Duolingo 110 ou tirar o IELTS. Isso depende muito, né, obviamente, de cada aluno. Tem pessoas que ficam muito nervosas na hora de fazer um IELTS ou fazer um Duolingo. Às vezes a pessoa tem inglês, tem um inglês, né, suficiente, mas ela fica com receio, fica nervosa na hora da prova, e aí essa preparação ajuda bastante. Para o aluno entrar no nosso programa de Pathway, ele tem que ter o equivalente a um IELTS 5,5, né? Então ele tem que ter já o inglês aí para caso ele não entre, né, você que esteja assistindo aí a live agora ou depois, você não tenha o equivalente ao IELTS 5,5, não tem problema nenhum. Você entra no programa de inglês, né, da gente, você começa a estudar o English as a Second Language, né, que é o General English, e depois entra no programa de Pathway. Programas de Pathway, para ser aceito pela City University, são de 12 semanas, tá? Então são no mínimo 12 semanas para poder entrar. Isso mesmo. Vale muito a pena, e é bom deixar claro, que às vezes eu já vi até a aluna falar assim, eu não quero fazer um programa eu não quero fazer um programa de Pathway, porque porque isso não vai me ajudar tanto lá. Pessoal, quando eu cheguei no Canadá, eu estava já há 8 anos sem estudar inglês, né? Então eu fiz uma outra universidade, né, no BC, e eu consegui ali a nota na risca, que era quanto que a universidade estava pedindo para a gente. E nessa eu senti muita dificuldade dentro da universidade, principalmente geralmente no primeiro termo, a Marcela, né, pode confirmar isso, o primeiro termo é quando a gente tem mais matérias, né? Então, deveria ser o contrário, né? Mas é assim, Verdade. assim quando a gente tem mais matérias. E aí você tem aquele volume absurdo de informações, você tem que estar com o inglês muito bom, que não é que nem o Brasil, o professor chega para você e fala assim, olha pessoal, semana que vem a gente vai estudar o capítulo 10, 11 e 12. Beleza, isso ele fala na quinta-feira. Na próxima quinta-feira, quando você estiver com esse professor, ele já vai começar dando a aula, porque ele pressupôs que você que você já tenha estudado, ele vai pressupor que você já tenha estudado aqueles 3 capítulos que ele passou para você. Então, a universidade, mestrado no Canadá é assim. Ele fala lá, você estuda por conta própria, depois ele começa a dar matéria já. É claro que na hora das dúvidas ele vai tirar. Por isso que é muito importante você ter uma preparação antes, você já ter um contato maior com a língua, né? E, obviamente, quando você faz o programa de Pathway, você tem muitas redações para poder fazer, né? Vai depender muito.
Adriana, o que você está perguntando em relação ao valor do Pathway, eu vou deixar depois, né, para a Canadá Neonet, a Marcela entrar em contato com você, porque hoje a gente está com o valor promocional, né, para quem matricula até 31 de dezembro, então vai depender, e você pode iniciar em qualquer intake, qualquer segunda-feira, né, do ano que vem. Mas, se você deixar para matricular depois de 31 de dezembro, o valor já vai ser outro, né? Então, eu vou deixar depois para a pessoa da Canadá Net entrar em contato com você e te passar direitinho, porque ele tem que ver quanto você pretende, quais são os seus Qual planos, é e aí a o. gente... Também tem que saber qual o nível que ela tá, né? Porque Exato, o valor do PEF vai depender. Tem que fazer uma provinha de proficiência deles, tá? E na verdade não é uma proficiência, é um placement test. Você isso. vai lá, a gente te manda o link, você responde, a depender do resultado, a própria SSLC vai calcular quantas semanas serão necessárias para você atingir o score, né? O nível necessário para entrar na CIRIU. Então é a partir dali que a gente calcula qual vai ser o valor. É, Entendeu? exatamente. Na verdade, o primeiro passo pode ser realmente por isso, né? Pela você fazer o placement test, que aí, de acordo com o placement test, a gente pode falar, não, beleza, então a Adriana, ela pode, conseguiu atingir o nível no placement test alto, aí, beleza, a gente vai pedir para você fazer uma redação, depois a gente vai marcar uma entrevista, É um rápido, bate-papo, um bate-papo super rápido. rápido, só para poder saber a sua ter noção da desenvoltura do seu inglês, e aí você pode iniciar o programa. Se não conseguir, não tem problema, como a gente falou, você fica fazendo o curso de inglês, né, Fica o geral, General English, né? isso exatamente. Aí depois você consegue entrar no curso. Hum. Pô, alguém falou uma verdade lá, ó. Vinha procurar o Canadá Neonet na toda orientação. Isso é verdade, hein? É a minha mãe, tá? Ah, isso aí, pô. Isso é mãezona, isso é mãezona, isso é mãezona. Dona Sônia, concordo com a senhora, hein? Tá certo. Pouquíssima... Pessoal, eu só quero reforçar isso. Pouquíssimas empresas, pouquíssimas mesmo. Eu estou no mercado há 23 anos, pouquíssimas empresas trabalham como vocês. Marcela, eu tô dando esse reforço, né? Porque, né, a gente tem uma relação bacana, mas é porque isso é verdade. Falta muita gente boa no nosso mercado, infelizmente. Hoje em dia, as pessoas tem pessoas que chegam no Canadá desacreditadas, pessoas que compram programas, né, de co-op, que foi prometido que o spouse poderia trabalhar, ter um visto aberto de É. trabalho. Você sabe que isso acontece demais, né? Então, e eu já vi, pessoal, para quem está assistindo essa live, eu já vi o que essa empresa, o que a Canadá Neonet faz para poder, o que ela puder fazer para poder ajudar vocês a realizarem um sonho de forma correta, né? Passando as informações. Eu tenho certeza que a Marcela sempre é muito sincera. Olha, esse é o melhor caminho para você. Se não for esse caminho agora, a gente tem que tentar uma outra opção. E acreditem nela, porque pouquíssimas empresas trabalham dessa forma, da forma correta, né? Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Veja só. É, mais um programa aí, né, na província de Alberta, com um valor legal, um mestrado que não exige tese de pesquisa, porque quando exige tese de pesquisa, não vou mentir, é bem difícil da agência ajudar vocês, tá? Porque precisa que seu projeto de pesquisa seja aceito por um orientador, então você tem que conseguir um orientador e que ele goste do seu projeto de pesquisa. Então, esse tipo de mestrado em educação com liderança não exige isso, né? É só um projeto no final, então não precisa de tese. Eles aceitam que vocês façam o Pathway da SSLC, claro que vocês têm que concluir o Pathway, né? E aí, com a conclusão do Pathway, a gente tem que mandar lá o certificado. Então, para isso, a gente vai te mandar um placement test, você vai fazer a prova, a gente vai ver quantas semanas serão necessárias, a gente calcula. E quem vai definir essa cronologia da sua entrada no Canadá vai ser esse tempo que você vai precisar para construir esse inglês. Né? Então, se precisa de 6 meses de Pathway, a gente vai precisar calcular ali qual vai ser a melhor entrada. Se vai ser em outubro, se vai ser em janeiro, se vai ser em abril, tá? Já tive vários alunos de PEF, uns precisam só de 3 meses, outros de 6 meses, outros de 9 meses, enfim, depende muito do nível de inglês que se tem. Às vezes estão com o inglês mais básico, então tem que começar no General English para depois entrar no PEF. O PEF da, LSC, da SSLC, ele tem uma duração de 3 meses, mas é o PEF,
tá? Então, se vocês precisarem de General English, então vocês vão ter que ir cada mês ali passando de nível até chegar ao nível do Pathway e daí sim fazer os 3 meses de inglês do Pathway para poder entrar na CDU, tá bom? Exige outros níveis de proficiência na língua, como Duolingo 110, IELTS 6,5 no Academic, TOEFL 87, enfim, tem vários, tá? Como já falei, os outros documentos, tem um bacharelado de 4 anos, com tradução juramentada do seu diploma, do seu histórico, as cartas de recomendação, a carta de intenção, o resumê, que é um currículo resumido, tá? Então, fala conosco, a gente vai estar aqui de forma gratuita para te orientar, né? Esses são os documentos para entrar. A parte do visto vocês podem fazer também ou com a nossa assessoria ou com quem vocês quiserem. Prestar atenção que na parte do visto vai ser olhado muito essa parte financeira, tá? Então, tem que ter essa programação financeira. Não adianta, às vezes, pedir um empréstimo do banco, colocar ali dentro, que essa conta vai chegar para vocês, tá? Que se for um empréstimo no banco, tudo bem, mas que não seja fake, porque quando você chegar aqui dentro, não dá para você trabalhar e pagar a faculdade. Isso é uma ilusão, tá? O estudante só pode trabalhar por 20 horas semanais, o governo tem como monitorar isso, então se você começa a trabalhar mais do que 20 horas semanais, lá na frente, quando você pedir ali a sua residência permanente, ele pode checar isso e você se perder no meio do caminho, né? Por conta disso. Então, preste atenção às regras do Canadá, né? Seguindo as regras, tem que se dedicar mesmo. O estudo aqui é um estudo puxado, tá? Então, por isso que é só 20 horas semanais, porque mais do que isso fica humanamente impossível de você conciliar aí o estudo com o trabalho, tá bom? Então, prestar atenção nesses detalhes para que seu projeto seja fluido. Outra coisa, esse mestrado tem 1 ano e meio, então geralmente ele é um fast track, então às vezes você não tem nem o tempo de fazer ali umas férias. Então tem que ter cuidado também com isso, porque nas férias você pode trabalhar 40 horas, mas no mestrado, às vezes, de 1 ano e meio, você às vezes tem que ir direto, tá? A depender também de quando você começa no intake. Então, você não pode contar com essas férias que vai trabalhar ali 3 meses por 40 horas. Então, preste atenção nesses detalhes. Tá joia? De resto, o mestrado está aí cumprindo todas as regras que o governo exige, ou seja, ele é um mestrado de 1 ano e meio, né? E você vai ter direito ao Work Visa para o cônjuge, 3 anos de PGWP. Tá joia? Jorge, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Só a única coisa que eu tenho a acrescentar, podem fechar tranquilo pela Canadá Neonet, que eu vou estar aguardando vocês. A gente vai estar aguardando juntos, né, no Canadá. Com certeza. É isso Com aí. certeza. Agradecer mais uma vez por estar nessa live com vocês aí, tá, Marcelo? Muito obrigado. Eu que agradeço seu tempo, sei que você está super corrido entre um aeroporto e outro, mas você encontrou um tempinho, volta logo aí para Vancouver para a gente se ver e tomar um café. Com certeza. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada pela participação e estamos aqui para poder ajudar vocês a vir para o lado de cá, tá Tá bom? bom? Dessa vez para a província de Com Alberta. certeza. Um abraço, fique com Tchau, tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.